Então, pessoal, boa noite a todas e todos. Estamos aqui mais uma terça-feira reunidos para o nosso grupo de estudos. Esse grupo que tem por objetivo fazermos as leituras e compartilharmos sobre as obras que são democraticamente escolhidas lá no grupo do Facebook. E atualmente nós estamos fazendo a leitura da autobiografia do Bert Hellinger. Hoje, retomando a leitura na página 89, no último parágrafo, começa assim, muito antes. Eu gostaria de iniciar esse grupo hoje fazendo um agradecimento muito especial a Manuela Silva, queridíssima, que nesse período que eu estava de férias, ficou aqui no grupo. Manuela, muita gratidão pelo seu carinho, pelo seu cuidado, pelo seu caminhar aqui conosco e por ter ficado responsável por gravar, por fazer aqui o apoio todo que a gente sabe que é necessário, né, para o grupo acontecer. Então, fica aqui nosso carinho, Manuela, e o meu em especial por você ter aceitado e ter cuidado tão bem do nosso grupo. Então, Renê, com esse agradecimento, eu te passo a palavra com muita alegria de retornar, te dizendo que temos uma leitora, que é a Cristiane Duarte, e também já vi aqui que a Cirlei deixou registrado no chat uma pergunta que acredito que tem a ver com o encontro da semana passada. Então, Renê, te passo a palavra e já te agradecendo pelo seu acompanhar aqui conosco. Obrigado, Larissa. Seja bem-vinda de volta. Boa noite a todos, todas presentes, né? Vamos fazer, então, a continuidade aí da leitura, né? O Marcos me colocou a par do último grupo, né? Que tiveram várias questões aí. Então, talvez antes da gente começar, Cris, talvez seria legal, então, a Cirlei só talvez colocar em que momento tem essa colocação aí sobre Deus, Cirlei, até para a gente localizar e responder a partir do contexto que Bert Hellinger coloca. Sobre essa parte que tem na página 89, isso cada vez que eu leio, já li em outros livros do Bert, que ele conta essa história do... Como é que é o nome do homem ali? Lá da Bíblia, né? E aí ele fala, e como Deus, se ele existe. Isso sempre me incomoda, porque eu não consigo entender por que ele pergunta se Deus existe. Eu até estou imaginando e deduzo o que ele queria dizer, mas eu não tenho certeza. Eu gostaria de uma reflexão, de uma explicação assim, mais para ver se eu estou certa ou errada. Quer que releia, Renê, essa passagem? Pelo que o... Aí entrou alguma coisa. Então, Cirlei, o Marcos me contou que vocês falavam, inclusive, da questão do sacrifício, né? Que teve uma passagem aí pelos sacrifícios. E aí agora tem essa questão da... Se Deus existe, ok. A forma como eu escuto isso, Cirlei, nós temos, na verdade, várias apresentações de Deus. Vocês estão me ouvindo? Porque minha câmera está travando aqui. Não sei se sou eu ou se é a internet. Está um pouquinho travando, assim, cortando o som. Deixa eu alterar aqui. Peraí. Vou alterar um pouco a minha configuração. Eu vou pôr no 4G. Talvez isso. Ô, Renê, não seria interessante reler essa passagem, não? Cris, seria interessante ler, começar do outro Deus, para aí o Renê entender, né, o que a gente está falando. É isso que eu pensei. Né? Aí, bora ver o que ele fala. Estou aqui, todo mundo está me ouvindo? Sim. Nós estávamos perguntando a você o seguinte, você quer que releia essa passagem? Por favor, só para eu
não me confundi aqui. Ok. O outro Deus. Um homem sonhou à noite que tinha ouvido a voz de Deus, dizendo-lhe: Levanta-te, pegue seu filho, seu único e amado filho, leve-o à montanha que lhe indicarei e ofereça-o a mim em sacrifício. De manhã, o homem se levantou, olhou para o filho, seu único e amado filho, olhou para sua mulher, mãe do menino, olhou para seu Deus. Pegou a criança, levou-a à montanha, construiu um altar, amarrou as mãos do menino, puxou a faca e quis matá-lo. Porém, ouviu outra voz e, em vez do filho, sacrificou uma ovelha. Como o filho olhou para o pai, como o pai olhou para o filho, como a mulher olhou para o marido, como o marido olhou para a mulher, como eles olharam para Deus, e como Deus, se ele existe, olhou para eles. Outro homem sonhou à noite que tinha ouvido a voz de Deus, dizendo-lhe: Levanta-se, pegue seu filho, seu único e amado filho, leve-o à montanha que lhe indicarei e ofereça-o a mim em sacrifício. De manhã, o homem se levantou, olhou para o filho, seu único e amado filho, olhou para sua mulher, mãe do menino, olhou para seu Deus. Diante dele, resistiu e disse: Não vou fazer isso. Como o filho olhou para o pai, como o pai olhou para o filho, como a mulher olhou para o marido, como o marido olhou para a mulher, como eles olharam para Deus, e como Deus, se ele existe, olhou para eles. Perfeito. Muito obrigado, Cris. Existem, nesse sentido, talvez, o Deus da igreja, o Deus dos homens, o meu Deus pessoal, o Deus que pede para que seja feito um sacrifício, o Deus que pede para que seja cessado esse sacrifício. Bert Hellinger talvez esteja colocando esses vários deuses em questão, né? E se Deus, o que Deus pensaria disso se ele existisse? Só que a gente está falando aqui do plano do homem, né? Do plano dos homens e como os homens muitas vezes fazem e interpretam a palavra de Deus. Ele questiona isso um pouco naquele livro O Deus e Suas Igrejas, né? Quer dizer, essas várias visões de Deus, né? A gente sabe que Hellinger ele coloca uma visão espiritualizada, né? Com a conexão com algo maior, né? Com o grande mistério, né? Deus para alguns, deusas para outros. Então, talvez nessa hora que ele faz essa questão, ele faz com que reverbere dentro da pessoa exatamente isso, ao que você está se endereçando como Deus. Ao Deus dos seus pais, ao Deus que você descobriu, né? Quer dizer, que Deus é esse? Talvez essa é a forma como reverbera em mim. Mas como você sentiu isso, Sirley, já que, né, também te tocou dessa forma? Foi isso que eu estava imaginando, que ele quis falar. Será que esse Deus que exigia um sacrifício, ele existe dessa forma? Eu acho que a minha interpretação foi essa. Então, quando a gente ou critica alguém ou julga alguém que está vendo um Deus diferente, será que aquele Deus daquela forma existe? Eu acho que seria essa o questionamento dele. Eu vi que também o João colocou isso no chat, e a gente não pode esquecer que a história de Isaac ela é uma história do Velho Testamento. E talvez, como você acabou de colocar, Bert Hellinger esteja questionando o Deus do Velho Testamento e colocando no contexto do Novo Testamento, né? Que Deus é esse? É o Deus arcaico? É o Deus que já habita entre os homens, né? E a gente sabe que o sacrifício supremo de Deus veio com Jesus Cristo, seu Filho.
Então, talvez seja toda uma conexão nesse sentido, uma questão dessa carnalidade, né, dessa carne e desse sacrifício. Né, porque nós falamos da paixão de Cristo como também o sacrifício, né, do Filho de Deus. Talvez. Obrigada. Eu estou vendo, Renê, que o Eurico está levantando o dedo. É isso mesmo, Eurico? Você consegue abrir seu microfone, por favor? Abrir, sim. Eu só iria fazer uma colocação bem rápida aqui. Entendo, no meu entendimento aqui, na última fala, quando ele responde, eu não vou fazer isso, eu vejo que aqui o Bert está trazendo para nós aquele Deus que eu sempre digo assim, aquele Deus do Spinoza, né? Que é aquele Deus imanente, aquele Deus que está dentro da gente, não aquele Deus transcendente, aquele Deus que está fora da gente. Então eu entendo assim dessa forma, eu não vou fazer isso. Ele está respondendo, está fazendo essa colocação com esse Deus que existe dentro de mim, sabe? Não naquele Deus transcendental que está lá, né, projetado lá em cima, fora de mim, julgador, e que muitas vezes, como eu sou advogado, né, ele está sentado lá no fórum, né? Esse é aquele que se sente Deus e fica apontando os defeitos e apontando as punições das pessoas. Então eu acho que assim, aqui ele está trazendo esse Deus imanente dentro de mim, que é capaz de responder. Isso eu não vou fazer, não vou fazer isso. É o meu Deus interior, é eu, né, com aquele Deus meu interior, dizendo que eu não preciso, eu não vou fazer isso. É o meu pensamento, só para ilustrar um pouco isso. Gratidão. Gratidão, Eurico. E ouvindo você falar, não me deixou de passar o pensamento sobre a boa e a má consciência, né? De repente, a boa consciência de qualquer coisa que é dito, para pertencer eu faço. E, de repente, uma má consciência de não, e eu vou carregar esse não, eu vou carregar esse limite que eu dou. Né? Quer dizer, você falando, isso veio muito forte para mim também. Obrigado, Eurico. Eu acredito... Sirlei, você gostaria de abranger um pouco mais ou tá bom assim? Aqui eu vou ler o que a Cláudia escreveu aqui. Também ouço muitos ecos de Spinoza da fala de Bert Hellinger. Essa ideia de que somos parte da alma, ao invés de termos uma alma, tem em Spinoza. Sim, né? E nós sabemos, né, que talvez uma das primeiras fontes aí das quais Bert Hellinger bebeu foi a teologia e a filosofia, né? Como isso também está forte, né? As várias éticas, os vários olhares sobre a moral, né? Então, sim, com certeza. É importante essa referência aí que o Eurico nos traz, né, de Spinoza, e vale a pena para aqueles que têm interesse a leitura da Ética de Spinoza, né, que faz a gente refletir várias coisas sobre a nossa postura, né, como facilitadores, inclusive a nossa postura na nossa vida. Né? Ele foi um filósofo com insights muito importantes. Né? Então, um bom acréscimo aí. Cris, vamos dar sequência aí na leitura? Ok. Muito antes que as tribos israelitas invadissem Canaã e delas se apoderassem, havia na região a fé religiosa bastante difundida de que os pais garantiriam sua própria vida e seu futuro se sacrificassem um de seus filhos a Deus. Em regra, deveria ser o primogênito. Após cuidadosas escavações, o templo original em que essas crianças eram sacrificadas tornou-se acessível. Em seu centro, há um altar maciço de pedra, no qual aparentemente várias dessas crianças eram sacrificadas e incineradas ao mesmo tempo. Dei a volta nesse altar e pensei nelas com amor. Muito antes de os conquistadores israelitas ocuparem a região,
Por acaso, esse testemunho também não nos lembraria do sacrifício de Jesus em honra ao seu Pai no céu? Também nesse caso, há a ideia dentro da igreja de que todos que nele creem serão salvos de seus próprios pecados pela morte dele na cruz, pois, por meio desse sacrifício, Deus se reconciliou conosco e assim temos a certeza de sua graça. Nesse ponto, antecipei-me. Anteriormente, após a ocupação de Canaã, também era comum entre os israelitas sacrificar seu primogênito a um deus. Esse deus se chamava Moloque, e seu templo ficava perto de Jerusalém. Nele havia uma estátua de Moloque na forma de um forno. Os pais levavam seus primogênitos até lá, talvez fosse sempre um filho homem, e os jogavam no fogo desse forno divino entre muitos cânticos. Disse que seus cânticos em voz alta cobriam o choro de seus filhos. Muitos profetas condenaram esse culto. No entanto, ele se manteve por muito tempo, até o fim de Jerusalém pela ocupação babilônica. A pergunta é: teria esse culto perdurado também entre os cristãos? Aparentemente sim, porém camuflado como um ritual devoto. Os fiéis cristãos dizem que consagram uma criança a Deus, aqui também com a intenção de, com isso, invocar sua bênção. Uma forma extrema em que se dissimula essa intenção é o martírio. Alguém deve achar estranho o quanto os mártires são venerados na igreja, a ponto de até mesmo suas relíquias trazerem salvação para os fiéis. Nesse ponto, retorna às formas usuais de entregar uma criança a Deus, por exemplo, mandando uma filha para o convento. As virgens consagradas a Deus chegam a ser consideradas noivas de Cristo em um matrimônio santo. Contudo, são obrigadas a renunciar a um noivo terreno e a ter filhos. Mesmo assim, os pais sentiam orgulho dessas filhas que, mediante seu sacrifício, proporcionavam-lhes a bênção de Deus. Algo semelhante ocorre com os filhos homens dispostos a ingressar em uma ordem religiosa, sobretudo com aqueles que se tornaram padres. Eles também tiveram de abrir mão do casamento para a honra maior de Deus e estarem disponíveis apenas para Ele. Em sua concepção, desse modo, Deus ficaria muito satisfeito com eles e com suas famílias. Em comparação com o sacrifício de crianças na antiguidade, esses não são sangrentos, assim como não é sangrento o sacrifício da missa, no qual, entretanto, a morte sangrenta de Jesus é retomada e revivida. Ao mesmo tempo, esses sacrifícios também requerem o extremo dos sacrificados. Limitei-me aqui à igreja. No entanto, essa concepção do sacrifício humano também atua em outros campos de maneira semelhante, e até de modo sangrento. Quando os soldados alemães partiam para a batalha, entoavam, por exemplo, a seguinte canção: Alemanha, olha para nós que te consagramos à morte como o menor feito. Ela haverá de saudar nossas fileiras e nós nos tornaremos a grande semeadura. A pergunta é: que mitos continuam a exercer influência aqui? Estamos imunes a eles? Nesse caso, também a despedida é necessária, bem como uma profunda e eficaz desmitologização. Quando ambas dão certo, conseguimos nos despedir de uma imagem de Deus que quer o sacrifício de crianças. Conseguimos igualmente nos despedir de uma imagem de Jesus que promove essa crença, por exemplo, com a ideia de que carregamos sua cruz junto com ele. Com essa despedida, conseguimos nos despedir também de todos os deuses que, por sua glória, exigem sacrifícios humanos, seja qual for sua roupagem. Aonde chegaremos em seguida? Chegaremos além desses deuses, em outro amor, que não queira nem precise de sacrifícios. Permanece a pergunta: quantos sacrifícios e quantas renúncias estávamos dispostos a fazer para nos reconciliarmos com um Deus? Quantos sacrifícios e quantas renúncias exigimos dos outros e impusemos a eles para nos reconciliarmos com nosso Deus e receber sua graça? De que lado estávamos? De ambos?
cabe indagar: como podemos nos libertar dessa imagem de Deus? Deixando-a cair. Como? Com amor por todos e por nós mesmos. Depois que conheci a cadeira quente, prossegui como havia feito até então. Meu amigo Hermann Stenger, morto em Só um instantinho, 2016. Cris. Só um instantinho, Cris. Eu só vou fazer uma pontuação aqui, né, que eu acho interessante. Primeiro, o Marcos tinha me falado, né, que se retomou esse texto. Esse texto a gente tinha visto no Olhando para a Alma das Crianças, né? Já tínhamos visto essa passagem. E lá a gente lembrou que aqui no Brasil também, quer dizer, no Brasil antes do Brasil, né? No povo originário desta terra, os sacrifícios também existiam, né? Os sacrifícios de sangue e também de crianças, né? Essa coisa da pureza, né? Os puros, eles se sacrificam pelo bem de toda a tribo, né? Existem até alguns filmes que retratam essa questão do sacrifício na América, né? Então a gente percebe isso tanto aqui no Brasil quanto nos nossos vizinhos americanos, né? Que existe essa questão do sacrifício, da necessidade de um sacrifício. Os maias e os incas também tinham isso. Tem uma passagem aqui interessante que ele fala da guerra, né, de como os soldados cantavam um hino de sangue, né, de sacrifício. E a gente não pode esquecer aqui, lógico, Bert Hellinger está falando da questão da cristandade, né, mas o povo alemão ele tem raízes muito fortes na cultura nórdica, né, nos deuses pagãos, né? E esses deuses eram deuses que exigiam muitos sacrifícios, né? A gente encontra isso na mitologia grega, mas na mitologia nórdica também muito forte. E recentemente uma banda alemã de rock, o Rammstein, fizeram uma música, um clipe de uma música chamada Deutschland, né? Onde eles falam da Alemanha, eles falam da história da Alemanha e eles trazem essa imagem, né? Muito bélica, muito da guerra e da decapitação, né? Então, questões de sacrifício e um sacrifício de honra. Eu sangro pelo meu país, eu por você, né? Então, Bert Hellinger está trazendo aí uma coisa arcaica, né? Eu vou por você, eu vou por algo maior, pelo Estado, eu vou pelo meu país, eu vou pelos meus deuses, né? Quando a gente fala da mitologia nórdica, né? Então, é interessante que Bert traga, né, trouxe isso no Olhando para a Alma das Crianças, traz isso na autobiografia dele, porque provavelmente isso é uma coisa que o movimenta bastante, né? Esse nosso movimento, essa nossa dinâmica interna de sacrifício, não como um movimento nosso aqui agora de ego, mas um movimento arcaico, né, transgeracional e toda essa história que tem por trás disso, né? Uma história que muitas vezes está atrelada a um Deus sanguinário, a um Deus severo e rígido, como Bert Hellinger fala aqui. A gente pode olhar para uma outra amplitude, para um outro amor, né? E aí talvez ele esteja falando de também um outro gospel, né? Uma outra leitura de Deus, né? Sabemos, isso é muito comum na psiquiatria, tá? Muitos clientes trazem essa coisa desse Deus mais severo, mais arcaico, seja na imagem da cristandade, seja na imagem de demônios ou de deuses inferiores, né, da mitologia grega ou nórdica, para justificar uma violência muito grande que há neles e em seu sistema, né? Então são imagens que voltam e se repetem. E quem estudou um pouco isso foi o Jung, né? Então, quando o Jung começa a falar, né, dos arquétipos do inconsciente coletivo, ele também fala dessa questão. Ele fala como esses símbolos aparecem, né, repetidamente na humanidade. Quer dizer, 1800, 1900, 2020, né? Então aparece essa imagem talvez como um pesadelo, talvez como um crime hediondo, mas que
num determinado período, foi, e com aspas, tá? Normal, foi aceito, era um rito, era esperado que fosse assim, né? Então, isso está em nós, né? Então, é muito legal também a gente lembrar, né, do triângulo, né, da vítima, perpetrador e do salvador, né, que muitas vezes nós ocupamos estes lugares, né, a pirâmide, o triângulo de Karpman aí, e que, na verdade, isso existe em todos nós, estes lugares, estas dinâmicas. A questão é, quão consciente eu estou em relação a isso, em relação a esse lugar que eu ocupo, a essa fala que eu faço, a essa exigência que eu coloco sobre o outro, né? Então, eu só queria fazer esse rápido apontamento. Se alguém ainda quiser fazer alguma colocação sobre isso, pelo que eu vi aqui, agora a gente vai entrar em outra temática do livro. Se alguém quiser ainda colocar alguma coisa. Renê, eu estou vendo que o Marco está com a mão levantada. Marco, você quer fazer uma colocação sobre esse assunto? Sim. Eu já disse aqui que a leitura desse livro, para mim, é uma biografia também, né? Guardadas, evidentemente, as devidas proporções entre eu e Bert, e entre a vida dele e a minha, né? Mas, em muitos pontos, há muita semelhança de vivências, né? Então, por exemplo, quando estava iniciando a leitura dessa última parte, aí eu estava vendo meu filho que quer ser padre. E aí, logo depois, veio a confirmação dessa minha sensação, né? Isso, para mim, tem sido muito forte, né? E vem também de uma constatação, isso que você falou por último, Renê, da gente conseguir ver isso, né? E eu estou sendo obrigado a olhar para determinadas questões, são muito difíceis, né? Por exemplo, a minha própria vida, uma vida dedicada a processos de lutas intensas, até em dados momentos sangrentos, né? E aí eu olhando para o sistema familiar da mãe do meu filho, que também é um sistema sertanejo, sertão mesmo, sertão assim de luta pela vida real, né? Ou se mata ou se morre, né? É o sertão de Guimarães Rosa mesmo, né? O meu sogro, ele era um daqueles antigos coronéis da política e afamado por ter o diabo guardado dentro da garrafa. Viu, Manuel? Isso é um folclore aqui do Brasil. Não sei se você teve a oportunidade de conhecer, né? Que é aquela pessoa que era pobre e enricou, sofreu vários atentados à bala e não morreu, portanto, só podia ter pacto com o demo. Aí veio o folclore de que tinha o diabo guardado dentro da garrafa. Então, assim, é uma realidade pesada, é uma realidade dura, mas é uma realidade, né? E é interessante porque quando eu via esse sistema familiar sertanejo, eu não conseguia enxergar o meu próprio sistema, que é tão pesado quanto, né? Eu estava fazendo uma pesquisa da genealogia da família da minha mãe, eu consegui identificar a origem, através de um trabalho de uma prima, a italiana, em Como, no norte da Itália, e na Bélgica, Antuérpia. Agora, da família do meu pai, é um silêncio total. Não se sabe nada. Eu só sei quem é meu avô. Então, assim,
aí a gente fazendo essa leitura, né, essa leitura sistêmica, e essa questão aí, quer dizer, o meu filho ele está encerrando com a opção de ser padre, ele está encerrando um caminho de sangue. Né? Então, ele está sublimando essas histórias sangrentas, tanto do meu sistema familiar e da minha própria vida, quanto do sistema familiar da mãe dele. Então, ele está colocando um fim a um ciclo de lutas, um ciclo de sangue, se devotando a algo maior e não deixando descendência. Né? O que eu tenho que olhar para isso, né? Acabou a minha descendência com ele. Né? Isso, eu nunca elaborei isso racionalmente, mas eu sei que no meu íntimo isso existe, igual no íntimo de todo mundo deve existir, né? De alguma maneira isso. Então é muito interessante essa leitura, está me revolvendo também, né? Eu não vou parar de assistir o grupo, não. Eu não vou fugir, não. Eu vou continuar participando. Está mexendo muito comigo, mas vou seguir com o amor de vocês. Obrigado. Obrigado, Marco. Conforme o Marco falava, não deixei de pensar naquele filme brasileiro belíssimo, Abril Despedaçado, né, com o Rodrigo Santoro e outros personagens, que mostra também o sacrifício, tá? No caso também dos primogênitos, né? E aí a gente vê que, de repente, um filho desperta. E é um despertar, sim, pelo amor, mas também é um despertar espiritual. Né? Ele quebra um ciclo, e não na revolta. Ele quebra porque ele começa a buscar uma outra amplitude. Ele não quer ir contra o pai e a mãe, ele não quer ir contra o sistema, mas com a vida dele ele acaba ampliando o seu sistema, né? E logicamente isso acaba abarcando também os seus ancestrais. Nós deixamos as nossas heranças, a nossa força, o nosso talento através de nossos filhos, mas também através daquilo que deixamos para a humanidade, né? Como os filósofos gregos colocavam, e como também muitos atenienses pensavam, ou espartanos, né? Meu nome segue, né? Qual a marca que eu vou deixar, né? Com o meu nome, né? E pode ser uma marca de sangue feroz, pode ser uma marca de sabedoria, de ética, de compostura. Aí nós sabemos de muitos pensadores, alguns foram falados aqui, né? Que são atemporais, né? Que estão lá atrás e seguem, né? E talvez Bert Hellinger entre também num rol assim, né? De uma pessoa que trouxe uma forma muito peculiar de ver as relações humanas e permitiu, através de leitura, que nós também questionássemos o nosso lugar na humanidade, entre as pessoas. Larissa, você tem alguma colocação ou a gente segue com a leitura? Podemos seguir, Renê. Por favor, Cris. Depois que conheci a cadeira quente, prossegui como havia feito até então. Meu amigo Hermann Stenger, morto em 2016, que era padre, professor de psicologia e membro da dinâmica de grupo como eu, ajudou-me a conseguir em Viena uma vaga nas sessões de análise didática, que iniciei alguns meses depois e que valiam como um elemento sólido da formação em psicanálise. Nelas, o futuro psicanalista se torna um analisando, a fim de conseguir entender seus clientes de maneira mais independente. Hermann Stenger e eu também éramos unidos pelo olhar crítico em relação à vida sacerdotal exigida pela Igreja. 4 meses depois do curso com Ruth Cohen, dei em Roma um seminário sobre dinâmica de grupo para religiosos, no qual dialoguei com um padre americano. Trocamos nossas experiências e rapidamente percebi que tinha chegado o momento de sair da ordem.
Mais uma vez, senti aquela segurança interior, como no passado, quando decidi fugir da prisão de guerra americana. Um sim também é sempre um não, e um não também é sempre um sim. Pois quando digo sim a alguma coisa, digo não a outra. E quando digo não a alguma coisa, digo sim a outra. Quando um casal diz o sim, diz não a todos os outros possíveis parceiros. Esse sim destina-se aqui a uma realização, a uma ação. Exclui aquela ação que se opõe à ação afirmativa. Por isso, com esse sim, restringimos nossa própria liberdade de ação, porém, com um ganho correspondente, que nos faz esquecer a restrição. Entretanto, o que é a liberdade para alguém sem um sim? Ela subsiste apenas até optarmos por alguma coisa. Sem uma decisão, portanto, sem um sim, a liberdade é vazia. Afinal, o que nos traria se não a utilizássemos para um sim e uma realização que correspondesse a ele? Algo análogo ocorre com o não. Com ele, excluímos um sim e sua respectiva realização. O não nega a ação. Entretanto, após um não, tem-se a liberdade de decidir novamente ou de outro modo. Portanto, com o não, tomamos a liberdade de optar por outro sim. O não é, por assim dizer, a preparação para outro sim. Sem um sim e sua respectiva ação, o não permanece vazio, assim como a liberdade. Mesmo quando dizemos sim, podemos decidir de novo. A nova decisão leva o sim adiante. Ou então, aquilo a que antes respondemos como uma afirmação, tornamos a dizer não, ganhando liberdade para um novo sim, para uma nova ação. Pelo menos assim parece. No entanto, as possibilidades para um novo sim são limitadas nas coisas essenciais. No final, sim em demasia tem o efeito de um não. Restringe as próprias possibilidades, pois os outros já não acreditam nesse sim. Algo semelhante se dá com um excesso de não. Ambos acabam levando à solidão. Ainda em Roma, dei início à minha saída da ordem. Segundo me explicaram, eu não contaria com nenhum apoio por parte da Igreja Católica para me manter financeiramente. Não teria nenhuma garantia. Todavia, podia muito bem renunciar a eles. Com meu trabalho como membro da dinâmica de grupo, tinha independência financeira. Tampouco esperei por uma autorização da igreja para minha saída. Simplesmente fui em frente. Minha ordem nem sequer fez a tentativa de me impedir. Sabiam que de nada adiantaria. É verdade que rompi com um voto perpétuo. De fato, fui infiel à igreja. E tudo isso com a consciência tranquila. A fidelidade resulta de uma união e aceita limites pré-estabelecidos. Age dentro desses limites e é confiável. Quando é mútua, dentro desses limites, garante ao indivíduo o pertencimento, aprofunda a união com os outros e vice-versa. Portanto, é um bem precioso. Mas o que acontece quando nos desenvolvemos além desses limites? Quando ela não apenas nos dá segurança, mas também nos mantém prisioneiros? A fidelidade tem de se desenvolver na direção de algo maior. Por isso, a fidelidade humana só pode ser temporária, até as circunstâncias exigirem uma ampliação. Às vezes, ela se fundamenta no passado e, portanto, pode continuar existindo sob a superfície. Nesse caso, o desenvolvimento realiza-se sem maiores rompimentos. Por exemplo, quando o filho, mesmo tendo formado sua própria família, permanece afetivamente ligado à sua família de origem. Porém, às vezes, esse desenvolvimento também requer a despedida de algo anterior, a fim de que deixemos para trás algo que já passou e se mostrou insuficiente ou incorreto. Foi o que ocorreu com muitos soldados quando voltaram para casa após a Segunda Guerra Mundial e tiveram de reconhecer que, na maior parte das vezes, a fidelidade cobrada deles trouxera apenas infortúnio para eles e seus adversários, forçando-os a cometer ações ruins e, com frequência, também criminosas. A fidelidade e a obediência cegas impedem não apenas qualquer desenvolvimento,
mas até o paralisam. Em contrapartida, a verdadeira fidelidade é fiel à realidade como um todo. Vai além da fidelidade a uma única pessoa ou a determinado grupo e inclui outros, de acordo com as circunstâncias e a missão vivenciada. Sim, em certo sentido, chega a ultrapassar a fidelidade a si mesmo, por exemplo, aquela ao próprio passado e ao que se chama de caráter. Essa fidelidade só é confiável em relação a um todo maior, mas não em campo mais restrito. Por isso, todo progresso decisivo em sentido moral, político, religioso e humano inicia-se com a superação de limites anteriores, com uma despedida ou um rompimento, e às vezes com uma infidelidade. Porém, depois ocorre sempre um avanço rumo a algo maior, e por fidelidade a uma compreensão, a uma realidade conhecida de outro modo e a missão que dela resulta. Sobre a fidelidade forçada, ainda se pode referir o exemplo de quando uma simples promessa, ou um sim ou não podem bastar, e em seu lugar faz-se um juramento ou voto. É o que vemos em um tribunal, quando é exigido que as declarações sejam feitas sob juramento, ou nos chamados juramentos de lealdade. Entre eles encontram-se o juramento à Constituição, à bandeira, ao cargo e, na Igreja, algo perverso como o juramento antimodernista, pelo qual o indivíduo se compromete a não defender certas doutrinas ou certos conhecimentos. Estreitamente relacionado a isso estão os votos, por exemplo, os de pobreza, castidade e obediência a uma ordem. Em algumas delas, também se requer o voto de obediência absoluta ao Papa. Nesse caso, trata-se dos votos perpétuos, válidos por toda a vida e que, portanto, impediriam e proibiriam qualquer desenvolvimento que os ultrapasse. Esses juramentos ou votos são exigidos como condições de pertencimento. Quem os rejeita não pode tornar-se nem permanecer membro. Mas por que eles existem? Por que não basta um simples compromisso ou promessa? Jesus disse a seus discípulos: seja, porém, o vosso falar sim, 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 não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Mateus 5, 37. Desse modo, do que trata um juramento ou voto? Nele se invoca um Deus vingativo, que deve causar medo e cuja punição deve-se temer se o juramento ou voto for quebrado. Porém, Deus não exige absolutamente que façamos tal juramento ou voto. Tampouco se deixa invocar como testemunha de uma declaração ou promessa solene, como se pudéssemos usá-lo como um esbirro para responsabilizar e punir quem prestou falso juramento ou rompeu com um juramento ou voto. Quem cobra juramentos ou votos quer intimidar um subordinado, como se tivesse Deus ao seu lado e como se Deus estivesse submetido a ele. Não pode existir um Deus assim. Quem o invoca desse modo ou quer obrigar alguém a invocá-lo desse modo, coloca-se acima de Deus. Por isso, quando ultrapassam uma simples promessa ou um compromisso, todos esses juramentos ou votos perdem o efeito. Se aqui somos forçados a falar de Deus em imagens humanas, talvez pudéssemos e devêssemos dizer também: sua honra o obriga a não se colocar a serviço de tais juramentos ou votos. E se alguém aqui merece uma punição, não são os que romperam com tal juramento ou voto, e sim os que o cobraram e exigiram. Apenas quem tiver coragem, perante o Deus venerado, de romper com tais juramentos ou votos e de não se submeter às promessas ou aos votos de outrem, é fiel à humanidade maior e à divindade. Deixe-me levar aqui pelo entusiasmo e falei do divino de um modo que até para os seres humanos seria degradante. Neste momento, gostaria de me distanciar enfaticamente desse assunto e me inclinar com reverência àquilo que, embora de maneira intuitiva, tem de permanecer insondável e indizível. Já fazia muito tempo... Tá, ok. Você fez uma longa leitura aí.
gostaria de fazer essa pausa apenas para verificar junto aos nossos colegas se alguém gostaria de colocar alguma coisa em relação a isso, né, que a Cris nos leu, que Bert Hellinger nos fala. Né, ele fala do sim e do não, ele nos fala de amplitude de limites, ele nos fala Eu queria. Ok. Olha só, não, enquanto eu lia, e também a informação ela é muito recente, né? Me veio aqui pensando assim, e quando é o Papa que rompe com o tradicional? Porque, por exemplo, nessa semana, né, com essa questão do Papa Francisco ter se posicionado aí em relação assim, a aceitação, né, da questão do casamento gay, né, não que ele se case na igreja, mas que seja reconhecida a união deles e que eles tenham direitos garantidos, essa coisa toda, porque assim, gente, é aquele negócio, né? Quem é que vai criticá-lo? Embora seja, né, assim, os conservadores e todas as pessoas contrárias vão reclamar com quem? Porque o passo foi dado como diz, né, pelo Papa, pela pessoa maior dentro dessa organização. E aí? Ele está trazendo aí ou de repente forçando as pessoas a verem um novo Deus que não aquele engessado pelas regras e dogmas? Bem colocado. Né? A gente sabe que o Papa Francisco ele tem uma outra flexibilidade. Né? Quem assistiu ao filme Dois Papas, né, pôde ver um pouco, né, da história dele e da história também do Papa anterior, né, Ratzinger, que inclusive também, né, rompeu com uma tradição, né, porque ele abdicou, né, do serviço papal e passou adiante. Né? E na cena final a gente vê os dois papas assistindo futebol. Né? Um jogo que talvez a gente não gostaria que seja transmitido novamente, né? Brasil e Alemanha, etc. Bom, em todo caso, como você bem colocou, a partir do momento que o Papa faz um pronunciamento destes, isso não é uma provocação, isso também não vou falar que é uma martelada, mas assim, isso é uma temática há tanto tempo, isso passou por tantos papas, né? E esse Papa finalmente falou, ok, eu não vou mais empurrar isso para frente. Né? Um Papa, logicamente, ele é um símbolo de tradição, mas ele também precisa representar o seu momento, né? O seu momento cultural, né? A urgência de seus fiéis. E nós sabemos que hoje em dia esta questão é uma grande questão, né? Quando a gente fala de fiéis. Né? Então a igreja precisa flexibilizar. Talvez, e quando eu falo de igreja, aí novamente eu lembro do livro do Bert Hellinger, Deus e suas igrejas. A gente sabe que existem igrejas e igrejas, existem comandos e comandos, quer dizer, é um sistema gigantesco. Né? Mas como você bem falou, né? Do ponto de vista hierárquico, a pontinha mais alta e mais importante colocou, vamos abrir. E o que me pega é o seguinte, porque é um juramento, como o Bert mesmo colocou, né? Tem algumas ideias que eles têm que abdicar de querer conhecer por conta dessa questão da fidelidade aí, né? A própria instituição. Agora, eu fiquei pensando assim, e agora, quando é o chefe de todo mundo que quebra o juramento? Interessante, isso vai, de repente, com certeza já está trazendo, né, uma inovação, né? Sim, sim. A gente fala, né? O dogma. Né? O dogma não se questiona. Né? O dogma assim está e assim fica. Né? Inclusive tem um filme antigo, agora não lembro de data que fala sobre dogmas. Né? E nesse filme, a imagem final é Deus descendo à Terra e Deus é Alanis Morissette. Né? Então, quebrando aí toda a imagem que se tem de um Deus homem barbudo, quer lá qual seja, né? Mas quebra o decoro, o dogma e mostra que, na verdade, não se controla nada. Né? E isso talvez seja uma coisa que uma pessoa sábia como um papa percebe.
né? Existe sim a política, existe sim a administração, né, dessa grande organização, e existe a espiritualidade, né? E a espiritualidade, ela não fecha, abre, né? Então, o que você está colocando é a postura, sim, de uma pessoa excepcional, mas também uma pessoa atenta a um clamor cultural. Talvez eu vá colocar um sintoma cultural, né? Isso já é uma questão que, assim, dentro da igreja luterana, eu posso dizer, porque às vezes eu palestro lá com a comunidade, isso é uma questão há muito tempo, né? Do casamento, das uniões, do direito de estar lá nos cultos, do direito de poder participar, né, da confissão. É uma abertura, né? E, logicamente, eu tenho certeza que isso vai gerar ondas, né? Para lá e para cá, né? A gente sabe que sim, mas a gente fala muito desse Papa como um Papa que não é um político, não é apenas, não é um político. Ele tem outras visões aí, ele traz uma outra história, e talvez por causa disso ele mexeu nesse dogma, né? E logicamente isso é uma questão agora para cada um de nós, né? Como nos posicionamos em relação a isso, e aí aquela questão que o Hellinger fala, né? Sim ou não, né? Também não é dizer sim a tudo, né? Porque se eu disser sim a tudo, acaba virando um não. Também não é dizer não a tudo, né? Porque, né? Como eu vou ficar limitado com um não a tudo? Mas permitir, então, porque esse sim, esse não, ele muda, né? O que era sim na minha juventude pode se tornar um grande não na minha fase adulta, ou então um não final na minha fase mais tardia. Então, avaliar como são essas concessões, né, que eu faço para mim, e também as concessões sociais, né? Óbvio, né, que exclusões vão continuar existindo, né? Essa questão de incluir, integrar, segregar, excluir, são dinâmicas que estão presentes em todos nós, né? E quando a gente está dentro de uma organização, isso fica bem visível, porque toda organização tem uma missão, tem um público, tem diretrizes, tem regras para você estar lá dentro, para você permanecer lá dentro. Dentro da nossa família também são diferentes, né? As ordens dentro de uma empresa são de um jeito, as ordens dentro da família são de outro. Mas sabemos que elas existem e sabemos que nós conseguimos flexibilizar tanto uma quanto outra. Logicamente que a arrumação começa em casa, né? A gente não vai fazer essa arrumação na empresa dos outros. A gente vai começar na nossa casa. Mas às vezes a empresa ou a instituição vai apontar coisas que eu preciso sim arrumar de repente dentro da minha casa e não necessariamente minha casa externa, às vezes esta casa aqui, né? E esse resgate que eu faço vai reverberar talvez por muitos que tentaram no meu sistema, mas naquele momento não era o momento. Talvez eles estivessem adiantados ou talvez eles estivessem impossibilitados naquela hora. E às vezes a gente percebe isso muito nas constelações familiares. Aquele neto é uma chave. E o que ele faz, e ele faz com simplicidade, com naturalidade, desencadeia uma vibração no sentido positivo por todos os que estão atrás, né? E muitas vezes a gente até escuta a frase dos ancestrais: finalmente, né? Finalmente, isso foi feito, né? Pô, mas por que não fez antes? Houveram motivos pelos quais não foi feito antes, né? Então você está trazendo uma coisa muito fresca, né? Por mais que nós, terapeutas, os operadores do direito lidem com essa coisa, né? Da orientação sexual, a gente sabe que isso é fresco, né? Essa posição da igreja,
né? E não é a primeira vez que este Papa faz um rebuliço, né? Vamos observar agora os próximos movimentos, né? Já existem alguns filmes anteriores, né, que falam sobre a abertura religiosa em relação à orientação sexual, né? E lógico que isso passa por reflexões. Então não é uma coisa que se impõe. Então agora é sim e vamos lá. Não, tem que ser conversado sim. Existe uma cadeia hierárquica, ela precisa ser olhada e provavelmente o Papa sim fez concílios, né? O Papa ele não é um ditador, ele não vai lá e falar, vai ser assim nessa história. Não. Com certeza houveram concílios, com certeza isso foi conversado, mas eu concordo com você que existe aí um dedinho dele, existe uma força nele, né? E é interessante, né? Vamos observar aí o que vem. Né? Eu percebi que o Marco Aurélio aqui ele escreveu algo, eu vou fazer a leitura, tá, Larissa? Você quer ler? Antes disso, o João também escreveu aqui no chat, Renê. Não, eu vou passar para você, Larissa, por favor, organiza. Eu tô me atrapalhando. Capaz. Eu vou ler aqui, então, o que o João escreveu para a gente no chat, tá? Ele falou assim, quando o Bert fala que os votos e juramentos servem a um Deus vingativo, que causa medo, que quer intimidar um subordinado, penso em tantos contratos que assinamos prejudiciais a nós, cidadãos, e até mesmo em propagandas e anúncios que trazem verdadeiras armadilhas nos rodapés e em letras minúsculas. Perfeito, né, João? E não deixo de pensar naquele documentário que está no Netflix, O Dilema das Redes, né? Que fala o quanto todos nós, de certa forma, contribuímos, né, com nossas informações, nossos dados, a uma rede que a gente não sabe como vai ser feito o uso desses dados. Né? Às vezes, um uso perverso. Né? Isso não é para a gente desacreditar, logicamente, no potencial humano, mas precisamos tomar, sim, cuidado, no sentido de tomar consciência. Todos nós aqui usamos as redes, estamos usando agora uma rede, estamos conectados, isso é um campo, né? O Wi-Fi é um campo, né? E ele nos conecta. Então ele tem possibilidades, ele tem limites, ele tem coisas positivas, ele tem coisas negativas. Né? Mas eu acho importante o que você traz aí, João, da questão de tipo, como está sendo esse meu juramento, como está sendo esse meu voto, onde eu estou empenhando o meu nome, né? Quando eu assino um contrato, né? E que consequências isso vai ter para mim e de repente para os meus filhos, os meus netos e para os meus bisnetos. Né? Então aí eu acredito que os nossos colegas aqui, operadores de direito, falem com bem mais propriedade, né? E essa questão do contrato social ela é antiga, né? Ela vem aí da filosofia e vai seguindo adiante, né? A importância do contrato social e também, lógico, as armadilhas. Quando falamos de armadilhas, estamos falando do ser humano. O fator humano é falho, né? E como falho, ele tem armadilhas, ele tem coisas muito boas, ele tem coisas muito más. Né? Eu lembro acho que foi Rousseau, né, que escreveu o Contrato Social, né? E ele fala, né, dos lobos, né, de que muitas vezes vão haver desvios. E eu lembro da frase de Eleanor Roosevelt: apesar de tudo, eu prefiro acreditar na bondade da humanidade, na bondade humana. Uma postura. Né? Dentro das constelações familiares, às vezes, surge essa questão, né, do bem e do mal. Do bem e do mal que eu faço ao outro, que eu imponho a mim, que fazem comigo. E tem um conto indígena, né? Eu não sei agora de que tribo, que fala de um rapaz que vai caçar e volta da caça, ele procura o xamã e fala para o xamã, ele fala, olha, toda vez que eu estou caçando com os meus colegas, eu tenho vontade de matá-los.
E eu acho que eu sou uma pessoa muito má, eu não posso mais pertencer a essa tribo. Eu acho que você tem que me expulsar dela. E o xamã escuta atentamente e fala para ele, fala, olha, dentro de mim habitam dois lobos, um branco e um escuro. Um deles se alimenta de sangue, o outro de boas ações. E aí ele fica quieto. E aí o índio falou, tá, e aí? Né? O que você quer dizer? Ele fala, você sabe qual vence? E o índio, não sei. Fala aquele que eu alimento mais. Então, temos que aprender a lidar com os nossos lobos, né? Assim como temos que aprender a lidar com as nossas crianças interiores, feridas, que foram ludibriadas, que foram enganadas, e de forma adulta, renunciada, às vezes abnegada, tentar reparar da melhor forma possível. E, como diz, né, Hannah Arendt, não é Hannah Arendt, não é... Já esqueci o nome dela. Onde eu vejo muito sucesso, eu vejo muitas renúncias. Né? Adultos bem-sucedidos renunciaram a muitas coisas. Às vezes, até a certos conceitos de certo ou errado. Isso pode ser muito perigoso, mas progresso e evolução, às vezes, cobram um preço caro. E a gente sabe como as guerras trouxeram mazelas e desenvolvimento. São reflexões, não são confirmações. Obrigado, João, por essa reflexão. Renê, posso ler aqui, então, o que o Marco compartilhou no chat? Por favor. O Marco compartilhou um trecho bíblico, João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Que assim seja. Assim seja. E enquanto você estava falando na resposta para Cris, me ocorreu o seguinte também, quando é o líder que faz essa manifestação e aparentemente rompe com o que era um dogma, o que era uma posição tão firme da igreja, eu acho que para quem faz parte da igreja, para quem é católico, né, fica mais leve também ter essa abertura, quando é o próprio líder que abre esse caminho. E aí esse desenvolvimento, que o Bert fala aqui na página 94, no finalzinho, ele quebra essa obediência cega, então isso faz com que algo entre em movimento. E a fidelidade dele não é uma fidelidade cega, a fidelidade dele é algo maior, esse grande amor. Então, eu acho que ainda por cima, além de ser algo que gera uma modernização, algo extremamente humano, típico de Francisco, é algo que também nos impulsiona para essa fidelidade maior, né? Para esse amor maior. Eu fiquei extremamente feliz quando vi essa posição, e a sensação que eu tive, que o meu corpo teve, foi um alívio. Nossa, como é bom ver esse líder fazendo esse gesto humano de progresso e quebrando essa obediência, essa coisa cega, né, da igreja. Muito bom. Gostei, Larissa. Não vou falar nada, tá lindo. Eu estava só compartilhando aqui com vocês. E a Cris escreveu assim, um amor que é sem precisar de nada externo para acontecer. Uhum. É. A gente caminhar para isso, né? A gente caminhar desse estreito para o amplo, né? E cada um aqui, cada um de vocês vai ter uma resposta para isso. Não existe uma resposta de uma pessoa, existem várias respostas, vários caminhos para isso.
Eu agradeço a Cris pela leitura e aos colegas pelas colocações até aqui. É tocante, né? Amplia, né, essa leitura. Passo a palavra aí para a Larissa, por favor, Larissa, das considerações finais. Renê, nosso grupo que te agradece. Cris, obrigada também pela leitura maravilhosa, todo mundo que estava aqui acompanhando e compartilhando, e todo mundo que vai assistir depois. E, pessoal, lembrando que esse grupo é uma criação maravilhosa, a ideia original do Hamilton, que convidou muita gente boa, que fez e continua fazendo parte. E a gente sempre gosta de nominá-los, né? E hoje, como assim, eu estou retornando das séries, eu estou meio raciocínio lento, mas a gente lembra com carinho do Renato Bertasti, da Alice, do Marcos Castro, do Renê, que continua aqui nos acompanhando. E, Manuela, querida, mais uma vez, gratidão pelo seu acompanhar também. Renê também, gratidão pelo seu acompanhamento. E, pessoal, só para registrar aqui, nós paramos na página 96, e vamos retomar também no penúltimo parágrafo, na próxima semana. Quando começa assim, já fazia muito tempo. Confere? Então é isso. Até a próxima terça, pessoal. Tudo de bom. Até mais.